Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 27 de agosto de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Libertação. E hoje é o nosso estudo de número 9. Que o nosso Senhor Jesus e os nossos amigos espirituais possam nos inspirar e nos conduzir em mais essa atividade. Então, nós estamos há algumas semanas ouvindo a palestra do Espírito Flacos no mundo espiritual, palestra esta que está sendo direcionada aos trabalhadores que irão adentrar nos vales, em ambientes bem tenebrosos, ao encontro com espíritos perversos, tá bom? Então, é essa a palestra que está sendo realizada, preparando esses futuros trabalhadores. Está sendo lido pelo nosso querido irmão Roger. Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, quanto eles próprios, criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhes partilham residência. Em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de um vasto crivo de aprimoramento ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz em Jerusalém: por agora o meu reino não é daqui. E pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo julgamento da humanidade. E, entendendo as nossas condições de trabalhadores incompletos, detentores de velhas dificuldades e terríveis inibições, na ordem do aprimoramento iluminativo, cabe-nos preparar recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. O sacrifício do Mestre representou o fermento divino, levedando toda a massa. É por isso que Jesus, acima de tudo, é o doador da sublimação para a vida imperecível. Absteve-se de manejar as paixões da turba, visto reconhecer que a verdadeira obra salvacionista permanece radicada ao coração, e distanciou-se dos decretos políticos, não obstante reverenciá-los com inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço do reino celeste não depende de compromissos exteriores, mas do individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente, compreendendo-se por precioso e indispensável nosso concurso fraterno para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis no mal, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Somente o amor sentido, crido e vivido por nós provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, todo o programa de redenção é um conjunto de palavras, pecando pela improbabilidade flagrante.
O ministro sorriu para nós expressivamente e concluiu. Então, antes da conclusão, nós necessitamos entender a profundidade da fala dele. Vamos lá? Os homens que estão na terra, encarnado, de maneira geral, 100%, 99%, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas em relação a fazer o bem e a fazer o mal. Quanto eles próprios, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu quero da vida, qual é a minha meta. Não tem jovem que fica indeciso em relação a qual profissão a seguir, tem espíritos que ficam indecisos o que fazer da própria existência, da própria vida, porque o espírito nunca morre. Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, quanto eles próprios. Ou seja, nós também somos entidades imperfeitas e indecisas. Indecisas porque a gente não sabe a que Senhor a gente vai servir. Então nós também somos seres indecisos, que é o que Paulo não foi. Se tinha uma coisa que Paulo tinha de grandioso, era a decisão. Ele não era homem de servir ao cão e a Jesus. Se era para servir ao cão, ele servia ao cão. E ia servir fielmente. Se é para servir a Jesus, eu vou servir a Jesus. Porque a pior coisa que pode existir na nossa personalidade é essa nossa oscilação, essa flexibilidade. Se me interessa, eu junto com o cão. Se me interessa, eu junto com Jesus. Então eu estou aonde me interessa. Segundo as nossas conveniências. Aí lembra de nosso irmão no livro Pensamento e Vida, quando ele vai falar da sintonia. Sintonia. Então, por isso que ele diz, entidades imperfeitas, indecisas, quanto eles próprios. Os homens encarnados é tal qual. Criaturas, agora ele está falando de encarnado e desencarnado. Criaturas que eles são invisíveis ao olhar, mas que eles partilham a residência. Partilham, é parceiro. Então a gente tem que parar com essa mania de obsessor, me influencia. É meu parceiro. Somos iguais, somos dois capetas juntos. Tanto é que eu recebo a influência dele. É o que me convém, é o que eu gosto. Ficou claro, gente, isso? Sintonia, né? É sintonia. E sintonia é exatamente o quê? Lei de afinidade, eu gosto, estou junto. Você imagina você estar numa situação, aí me chega um espírito superior e olha e diz assim: não discuta. E o cão que está na tua frente está te xingando de todos os jeitos. Aí vem um outro e diz assim: discuta sim, bote a boca no trombone, é de teu direito. Com quem que você vai ouvir? Porque no fundo, eu sinto um prazer enorme em subir na mesa e rodar a baiana. Fala a mesma língua. Então, em verdade, a influência que me compraz. Eu acho legal esse tipo de estudo que nos traz a responsabilidade, entendeu? E saímos, porque a gente ficou durante muito tempo, a gente saiu das igrejas, seja protestante, seja católica, e vivemos por muitos séculos, nos colocamos na posição de vítima, e o coitado do cão era culpado de tudo. Aí a gente veio para o espiritismo, e agora a Costa Larga é o obsessor. A gente só transferiu. Então, esses estudos, e a obra de Emmanuel em particular, o Pensamento e Vida,
ele deixa muito claro, e todas as obras espíritas e as obras básicas, eles estão deixando bem claro, sintonia. Então, ou seja, por isso que Jesus dizia, não temais aqueles que poderão fazer mal ao corpo. Temais sim aqueles que poderão fazer mal à alma. E quem é que poderá fazer um mal enorme à minha alma? Eu. Por isso que aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Porque o Espírito Santo é Deus em mim. Quando eu me saboto, que é uma autossabotagem. Eu estudo e me autossaboto. Eu estudo e me autossaboto. Eu estudo e me autossaboto. Então, é eu desobedecendo e não respeitando o Espírito Santo em mim. O Deus que dorme, a centelha divina no meu mundo íntimo. Foi o nosso estudo de ontem, do livro O Consolador. Essa residência pode substituir, sabe por quê? Família, familiar, não é família consanguínea. Eles são nossos familiares, bem próximos, eles convivem conosco. Eles convivem conosco, eles são iguais, são parentes, bem próximos. É isso que ele está querendo dizer. Essa casa mental, que é a ação dos espíritos, é pelo pensamento. Isso é um fácil. O pensamento, o que é o pensamento? A mente. O pensamento é resultado da mente. Então, quem é a minha mente? O que a minha mente é? Do que eu gosto? O que eu desejo? Qual é o meu tema central? Então, ou seja, esse termo é aquela coisa de, que ele usa aqui o termo, residência. Residência, convivência. E convive como? Como é que se conversa? Psiquismo, gente. Ou seja, só um parágrafo dá vontade de ir para casa chorar. Então a gente sai daquela fala inocente, sem dizer assim, eu recebo influências. Mas eu tenho que dizer, que perto que eu sou, hein? Por que eu recebo essa influência? Então eu tenho que trabalhar. E é realmente, uma vez eu fazendo o esforço para educar a minha mente, logo eu educo os meus pensamentos, eles não terão ação sobre mim. Eles poderão tentar, mas eles não encontram ressonância. O que eles vão fazer? Desistem e vão embora. Livro dos Espíritos. Entendeu? Continua ele. Foi só o primeiro parágrafo. Segundo, em razão disso, já falou da sintonia, da igualdade entre encarnado e desencarnado. É tipo assim, a pior coisa que pode existir para alguém que quer ajudar, é querer ajudar a quem se compraz está onde está. Então, como essas almas nobres poderão nos ajudar se nós sentimos prazer em estar onde estamos e com quem estamos? E eles aprenderam, esses espíritos superiores, eles aprenderam a respeitar livre-arbítrio. Por exemplo, se tu tem um filho que fica, mamãe, posso ir pro cinema? Aí a mãe responde, não. Ele diz, bora mãe, bora, poxa mãe, bora, mãe, bora, mãe, bora, mãe, bora. Já mostra que esse menino é espírito bem inferior. O que eu estou querendo dizer de uma forma brincando? Porque uma das características do espírito superior é respeitar o outro. Então, se você quer quebrar a cara, ele diz que pena, mas é teu direito, pode quebrar. Já nós não, nós temos essa coisa de ficar insistindo. Isso é muito chato. Então, isso é característica de espírito inferior. Então, o espírito inferior, ele fica, ele insiste, até ele perceber que não dá mais, aí ele desiste e vai embora. Já um superior, não responda, não grite, deixa o outro gritar sozinho. Aí vem o outro, meu igual, pois grite, fale bem alto, mostre o seu poder, mostre quem você é, a última voz aqui é sua. Aí tu vai, sobe na mesa, tem um chilique, entendeu? E se sente realizado. Aí logo, resolvo logo tudo e pronto. E detalhe, a pessoa se sente bem.
Você acha que o espírito superior a você, superior a você, tá? Você acha que o espírito superior vai ficar ainda lá? Não vai. Não vai. Deixa você decidir. Livre-arbítrio. Exatamente, livre-arbítrio. Já um espírito imperfeito, ele fica, mas como é que eles realizam? Eles primeiro vai incitando as tuas emoções e os teus desejos. Ele está usando o material que está dentro de ti. Então, se você é uma pessoa ciumenta, o inferno está dentro de ti. O mal está dentro de ti. O que eles fazem? Incitam os ciúmes. Tu tem ciúme até da barata. Você está entendendo? É isso que a gente tem que entender. O mal está aqui. Eles vão incitar. Por isso é que eles ficam à espreita, estudando. E já conheço o Zé Paulo. Esse é o ponto fraco dele. Então essa é a encrenca dele. Essa é a ferida. É aqui que a gente leva ele para o quinto dos infernos. Então o que nós vamos fazer? Vamos incitar isso no Zé Paulo. Então não é só uma questão de dar uma ideia. Não, gente, por isso é que é forte. Ele incita a minha encrenca. Se eu sou uma pessoa extremamente baixa estima, se eu sou uma pessoa baixa estima, que sou revoltada com a minha própria encarnação, opa, é isso. Já temos o ponto fraco. A pessoa não se gosta, tem raiva de todo mundo. Que coisa maravilhosa. Vamos trabalhar aqui. Essa é a encrenca dela. Aí vai passar fulano vai passar direto. Aí, lembra? A pessoa baixa estima. Aí o espírito já vem, tá vendo? Ela nem te cumprimentou. Ela nem gosta de ti. Então, não é só a palavra. Antes da palavra, ele já trabalhou a emoção e o desejo. E quando fala em emoção e desejo, quase sempre a gente tira um zero. Ficou claro, gente, isso? Você vê quando a gente vai estudando a influência, vai tomando uma proporção cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E vai aumentando a nossa responsabilidade, deixando bem claro que não é Satanás que está me levando para o inferno. É a minha conduta que me leva para o inferno. E que eu tenho que trabalhar nela em mim. Então a primeira coisa, reconhece. Eu sou ciumenta. Eu tenho ciúme de tudo. Essa é a porta do inferno. Eu tenho que trabalhar esse sentimento dentro de mim, senão eu não vou evoluir. Eu não vou crescer. Por quê? Porque eu tenho uma ferida. E detalhe, eles olham e identificam. Se eu tenho essa fragilidade dentro de mim, vai ser atacado sempre. Gente, isso não vai crescer. A gente vai cair sempre. Por quê? Porque o trem é forte dentro da gente. E você se perde. Só que a gente tem que entender, que já faz muito tempo, tá, gente? São milênios, só de razão disso, esse livro, são 40 mil anos. A gente se enrola com qualquer coisa, a gente se banana, a gente faz confusão com tudo. Aí tá difícil. Às vezes dá vontade de desistir e ir embora. Jesus, estou cansada, vou embora. Porque é difícil. Ficou bem claro esse item? Em razão disso, de tudo isso que nós estudamos, só nesse primeiro parágrafo, o planeta, por enquanto, como Jesus disse, a felicidade ainda não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Não deste mundo. Deste mundo que está. O planeta, por enquanto, ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento. Só isso. Vasto crivo de aprimoramento. Está todo mundo aqui ainda se aprimorando. Vasto. E vasto, lembra que ele começou lá em cima, ele disse assim. Ele começou assim, ó. Os homens encarnados de maneira geral. Aí aqui ele fala, em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento, ao qual somente os indivíduos
excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço. Vou voltar. Ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados. Então ele ainda diz assim: o povo não faz força nenhuma. Nós, na massificação, nós não fazemos esforço algum para nos tornarmos pessoas melhores. Por quê? Porque nós idolatramos as nossas atitudes ridículas. Nós achamos belo fazer ridículo. É isso. Ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Então é pouco, mas é muito pouco mesmo, terrícolas que fazem esforço para se tornarem um humano melhor. Então é tipo assim, olha, vocês vão atender esses espíritos, vocês vão para lá, mas eu quero deixar bem claro aonde nós estamos e com quem vamos lidar. Porque é desesperador para um espírito que quer ajudar e que ele percebe que quem ele vai tutelar está sempre escapando pela mão. Você diz, espírito, a pessoa vai fazer tudo errado. Você diz, a pessoa faz tudo errado. É desesperador. Então ele já está deixando bem claro que o trem não é fácil não. O trem é complicado. E ele usou um termo muito forte. Ele usou excepcionalmente aperfeiçoados pelo esforço. Lembra que é característico da terra, tá? Dos terrícolas. Por quê? Porque nós já desobedecemos, já nos tornamos filhos rebeldes, aprendemos a fazer só a nossa vontade, e essa rebeldia é: eu não vou fazer o que Deus quer, eu quero me servir, eu quero fazer do meu jeito, nem que eu perca mais uma encarnação. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz em Jerusalém, diz nosso Senhor Jesus: por agora o meu reino não é daqui. Por agora. E pela mesma razão veio o nosso Paulo de Tarso. Olha aqui, no mundo espiritual, citando o Novo Testamento, né? Depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que, abre aspas, não temos de lutar contra a carne e o sangue. Porque é muito comum nós falarmos que o defeito está no corpo. Que é o corpo que é culpado de tudo. Não é. O corpo é uma verte, o corpo não pensa. O corpo realiza o que o espírito quer. Mas sim, contra o quê? O que eu tenho que lutar? Contra os principados, contra as potestades. Tu acha que é externo isso aqui? Isso é interno. E ele diz, olha, ele usa o termo principados, porque muitas das vezes nós somos escravos dos desejos. Contra as potestades, olha aí, só coisa forte. Contra os príncipes das trevas e contra, aí vem, as hortes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Então você vê a lucidez do nosso querido Paulo, sabendo que o corpo não tem responsabilidade, que a alma tem responsabilidade, que nós temos inimigos internos a educar, a evangelizar, fora a luta da influência espiritual. Mas lembra sempre, se não houver feridas morais, por mais que tenha, que nós temos ainda, temos, que eu possa me esforçar para cicatrizar isso. Por isso que ele usou o termo, olha, é tipo assim, gente, é raríssimo quem faz esforço.
A pessoa até evolui, mas ela vai evoluindo de forma muito lenta, ao longo dos milênios, até a ficha dela cair. Então, uma coisa que ela poderia resolver em 100 anos, ela leva 1000 anos, até ela entender o que pedra é pedra e água é água. Por quê? Porque ela não está a fim de fazer esforço para aprender. Então, é tipo assim, o comum, o normal da humanidade terrena, é essa evolução muito lerda. Por quê? Porque não há esforço nosso. Todo dia a gente faz, todo dia a mesma coisa. A gente tinha que se perguntar, o que eu estou fazendo hoje é igual ao que eu fiz ontem? As minhas atitudes de hoje é igualzinha a que eu fiz ontem? O eu de hoje é igualzinho ao eu de ontem? Eu estou fazendo tudo repetido? A gente tem que fazer essa pergunta. A minha forma de ser é igual a de ontem? É igual a de 5 anos atrás? É igual a de 7 anos atrás? Então não estou evoluindo. Ah, mas eu já evoluí. É muito comum o espírita dizer, não, já melhorei bastante. Mas é pouco para o atraso que nós estamos. Então a gente tem que fazer esse movimento de, a cada dia, dizer, hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. E todo dia é uma luta. Por isso que a palavra é esforço. Porque eu vou lutar contra o quê? Contra os meus hábitos milenares. Além, pois, do reino humano, vem o império imenso das inteligências desencarnadas, participa de contínuo julgamento da humanidade. Que coisa complexa! Da maldade nas próprias regiões celestes. Além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo julgamento da humanidade. Nós vamos ver aqui Gregório. Então, ou seja, Gregório se colocou numa situação, vocês vão ver aqui, de julgador. Então, e muitas vezes tem alguns espíritos que dizem, eu sou a justiça de Deus. Tipo assim, Deus é muito bom, deixa que eu faço. Então ele pega, se Zé Paulo aprontou. Zé Paulo desencarna, ele te pega. E vai julgar as tuas atitudes. E a gente vai ver isso no André Luiz. O que ele era rotulado de quê? Suicida. Não era um julgamento? Então esses espíritos perversos catam a gente na desencarnação e levam a gente para a tortura. Você fez e aprontou. Mentiroso, mentirosa, isso, aquilo, outro. E tortura mesmo. E por isso que a gente leu. Ainda há pouco. Deus deixa o mal agindo no mal. Lembra disso que a gente estudou? O que parece injustiça não é. Aí a criatura que fez besteira sai do mundo físico, encontra uma criatura dessa, sofre as consequências, vai reencarnar de novo, desesperado para não errar mais ainda. Que as lembranças vão ficar. Entendeu? Então a gente se vê nessa condição. Mas vamos estudar isso na libertação. E entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, detentores de velhas dificuldades e terríveis inibições na ordem do aprimoramento iluminativo, terríveis inibições na ordem do aprimoramento e iluminação. Inibições é de estar inibido, de inibir, né? Então, nesse movimento, quantos movimentos de inibição nesse processo de evolução? Essa coragem. Só que para ser bom, para quem é egoísta, vaidoso e orgulhoso, é um preço muito alto. Para o orgulhoso, vaidoso e egoísta, é um preço muito alto. Abrir mão das coisas, do orgulho e da vaidade. Então, por mais que eu morra e tenha que deixar tudo isso, no momento da prova eu sou incapaz de deixar. Na ordem do aprimoramento iluminativo.
cabe-nos preparar, agora ele vai falar deles, dos trabalhadores, recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. O sacrifício do mestre representou o fermento divino. Qual é a função do fermento? Levedando toda a massa. Então, eu acho isso interessante, porque o nosso mestre por excelência, o nosso Senhor Jesus, teve uma vida comum até seus 30 anos aproximadamente. Não sabemos exato a idade, se 33 ou se 38, né? Dizem que tem um erro aí no calendário. E foi uma vida simples, carpinteiro. Trabalhou na carpintaria, era chamado de carpinteiro, fazia os berços das crianças. E quando ele saiu para a vida pública, em nenhum momento ele apresentou que seguir o Evangelho seria verdadeiramente um movimento, uma atitude de facilidade. Ele sempre deixou muito claro que seria sacrifício. Mas uma coisa é você falar, a outra coisa é você mostrar. E ele, que é um espírito crístico, se propôs a mostrar se sacrificando. Isso eu vou mostrar para vocês como é. Apesar de ter devolvido visão a cego, apesar de ter levantado paralíticos, apesar de ter levantado Lázaro do sepulcro, apesar de milhões de ensinos trazidos, apesar de ter libertado N pessoas de processos obsessivos, apesar de ter realizado tudo o que estava escrito no Antigo Testamento para identificar o Messias, apesar de todo o meu amor, de toda a minha bondade, apesar de eu nunca ter feito mal a uma mosca, eu vou mostrar como o humano trata um outro humano. Não é fácil. Mas a gente não se permite, né? A gente quer que o mundo esteja aos nossos pés, que as pessoas estejam nos babando, nos idolatrando e que ninguém discorde da gente. Caso contrário, terá em nós um inimigo. Todos nós, gente. Eu também. Essa é a nossa luta. Então, a luta é o orgulho. Então, o orgulhoso, o orgulho, a última voz é a minha. Eu sou o vencedor. O orgulho é irmão gêmeos da vaidade. Você não consegue nem saber aonde que um para e onde o outro termina. E o egoísmo, nós temos conhecimento profundo disso. Entendeu? Então, o sacrifício do mestre representou o fermento divino, levedando toda a massa. É por isso que Jesus, acima de tudo, é o doador da sublimação para a vida imperecível. Ele é o doador. Ele doa exemplo para que a gente aprenda e entenda o que é a vida imperecível. Isso quer dizer o quê? Se eu estou reencarnando ainda, tem duas opções. Opção A, eu sou um espírito superior em missão. Não é o meu caso. Opção B, eu sou um espírito em aperfeiçoamento ainda. Se eu fosse já um espírito da primeira ordem, eu não mais estaria encarnando em corpo material. Eu já estaria vivendo experiências e lições sublimes. Então aí eu deixaria de fazer esse movimento de o quê? A minha vida seria imperecível. A vida que nós vivemos, ela ainda é perecível. A gente está nesse processo, desencarna.
reencarna, desencarna, encarna, desencarna, é perecível. A partir do momento que eu chego num grau de evolução que eu não tenho mais necessidade de reencarnar, aí sim eu entro na vida imperecível. E eu não vou comentar o próximo porque é muito material nesse texto. Então, esses espíritos, quando abrem a boca, a gente tem que parar, stop, voltar à gravação. Porque o que nós estamos fazendo, poxa, a Conceição lê muito lento, é muito tempo. Mas o que nós estamos fazendo é meditando em cima do que foi lido. Reflexionando. A gente dá o material para a gente refletir. E cada um de vocês vai fazendo uma autoanálise nesse processo de uma meditação mesmo. De uma autorreflexão. Isso é autoevangelização. A caridade material, ela é um recurso que a misericórdia divina me dá para exercitar em mim o amor. Tá? Quase sempre a nossa caridade ainda é um impulso. Às vezes até um sentimento de culpa, porque eu tenho e vejo quem não tem. Não é ainda um movimento de amor. Tanto é que eu dou e não quero mais contato. No amor há um envolvimento. O amor há um desejo constante de auxílio, né? Então esse é o amor. Então a caridade é um recurso que a misericórdia divina nos dá para exercitarmos o amor. O amor é o envolvimento. Há uma preocupação maior com o outro. Essa reforma de ordem moral é essa autoeducação dos meus sentimentos e dos meus desejos. A educação dos maus pendores. A luta com o egoísmo, com a vaidade e com o orgulho. Então, quase sempre, eu dou um salto. Por isso que a gente vai estudar no Evangelho caridade moral e a caridade material. E os Espíritos deixam bem claro que a maior dela é a caridade moral. Então, quando você me agride, eu silencio e oro por ti, isso é caridade moral. E eu estou numa luta interna muito grande. Dar coisas, eu só dou daquilo que não vai me fazer falta. Eu só dou as minhas sobras. Então, reforma moral é o movimento íntimo. O fato de eu dar algo, nem sempre, ou quase sempre, me torna um ser humano melhor. Dói, dói, dói de espinhas. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, quanto no mundo espiritual. O pão nosso de cada dia, o trabalho, dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, mas também nos predispomos a perdoar a quem nos ofendeu. Não nos deixe, Senhor, cair nas tentações que estão dentro do meu mundo íntimo, lá dentro, escondidos. E livra-nos, Senhor, do mal, das influências espirituais.
muito obrigada, porque a oração do Pai Nosso, com o conhecimento espírita, nos faz, Senhor Jesus, compreender muito mais essa oração que o Senhor nos ensinou. Te agradecemos, amor de nossa vida. Agradecemos aos nossos amigos espirituais que conduziram o nosso trabalho, nos inspirando para que cada um pudéssemos ouvir o que necessitamos. E que nós possamos, Senhor, nessa luta constante, estar contigo. Graça te damos, Senhor da vida.